abraço, um beijo, Domínio Drag, eu amo vocês, uma comunidade que me abraça. Era o meu maior sonho ser julgada pela RuPaul, estar em RuPaul's Drag Race. E ela falou, Fontana, eu tô vendo você. Cadê o seu balde? Não ter vencido o Drag Race na Suécia foi a melhor coisa que podia ter me acontecido, né? Eu saí do palco do show de talentos. O que eu tava carregando no meu peito, nos meus ombros, aquele atraque com a Godland, ela levantou a voz pra mim primeiro. Gente, dá pra ouvir a minha cabeça batendo no chão a hora que eu despenco. Se eu tivesse peito, eu batia na cara delas. Mesmo sabendo que a gente pode ser lixada na internet por sambar. Minha mãe drag é RuPaul, né, gente? Sou filha da RuPaul. A Suécia tá enfrentando um retrocesso político, social gigante. Gente, eu tenho 32 anos. Eu nunca fui livre na minha vida. E a gente vai fazer esse DragCon, o melhor DragCon de todos. Cara, acreditem nos sonhos de vocês e lutem pelos sonhos de vocês. Bola pra cima, vamos com tudo, Team Fontana. Vambora! Isso é uma coisa que eu não falei pra ninguém ainda, mas aconteceu mesmo. Eu conheci a Ru. Eu fico até emocionada de falar, gente. Eu fico até emocionada porque parece que você se encontra com você mesmo. A gente quer saber do TTT. A gente quer ouvir esse blá 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 blá. Ver qual é que é desse zum zum zum. Porque o Tudo Top tá no ar. Se ela tá montada, eu quero ouvir ela falar. Ícone da moda, super diva, mega star. Tem de tudo um pouco e até um pouco mais. Vamos ver quem é que a Domínio Drag traz. Solta essa língua que tem dentro de você. Desembucha tudo pra gente nunca esquecer. Só se lembra o que se ouve, então vem pra cá falar. Sem meias palavras, Tudo Top tá no ar. Você está no Tudo Talk do Desbanca Podcast. Um oferecimento da Domínio Drag. É gravado ao vivo para quem quiser ouvir. E se você não gosta, sai daqui. Olá, amigas do Desbanca Podcast. Estamos de volta com mais um Tudo Talk para falar de tudo com quem é tudo pra gente. E a convidada hoje é finalista ao quadrado. Ela que não cansa de vencer. Ela que atravessou o mundo e os hemisférios, transbordando talento, beleza e garra. É ela que o povo ama, é ela que o povo quer. É a Fontana! Pode entrar, pode entrar! Oi, gente, boa noite. Aliás, boa tarde no Brasil. Que alegria estar aqui com vocês, celebrando esse momento muito especial, esse momento histórico. Muito feliz de estar aqui pra vocês. Tem muita história pra contar, muito babado pra contar e muitas coisas pra celebrar, porque cada vitória foi celebrada em conjunto e eu tô aqui pra contar tudo e conversar com vocês. Saudades de você, mulher. Olha onde você chegou, tudo que você conquistou. Quero agradecer por estar aqui com a gente e dar os parabéns por ter chegado na final do UK vs The World. Foi agorinha. Saiu ontem um episódio, ainda estamos em transe com isso. E quero ver todo mundo usando a hashtag Team Fontana. Por favor, gente, engajem muito. Comentem, compartilhem todos os conteúdinhos que estão lá. A gente sabe o quanto é importante esse engajamento, mostra não apenas para o público, mas para as marcas, para os contratantes, para a emissora, mostra para todo mundo o nosso poder. E eu ainda tô assim, gente, eu não processei ainda a gravação, ainda estou processando a gravação desse programa. E eu tô assistindo e lembrando de tudo que aconteceu, mas eu ainda estou vivendo um sonho. E o sonho, para mim, ele é muito doido, gente, porque era um sonho que eu nunca imaginei que estivesse acontecendo. Então, fiquem comigo, por favor, engajem muito, gente, porque é a hora de mostrar a nossa força, a força brasileira, a força das travestis, a força das imigrantes. São muitas comunidades que eu represento no meu coração e todo mundo, gente, tem um espaço muito especial aqui. Como é que vocês estão, gente? Me conta. Estamos enlouquecidas. Também parece surreal pra gente. E eu queria já começar por aí. Quando que você soube que ia participar do UK vs The World? Então, amiga, foi meio que bizarro, assim, porque a gente nunca sabe quando que vai chegar o convite, como que as coisas vão acontecer. Eu tinha feito há 3 anos atrás
o Drag Race da Suécia. E eu fui a vice-campeã do Drag Race da Suécia, né? Pra quem não sabe, a Suécia é um país na Escandinávia, no norte da Europa, com 10 milhões de habitantes. Então imagina, é um país pequeno. E eu fiquei em segundo lugar, eu fui vice-campeã. E eu achei que, gente, honestamente, eu achei que seria o pico da minha carreira. Eu achei que eu estava no topo da minha carreira. Eu achava que era aquilo, sabia? Porque eu nunca imaginei que iam me trazer de volta, principalmente numa franquia que só teve uma temporada, há 3 anos atrás. Então, pra mim, foi algo muito surpreendente esse convite, né? E logo que acabou a minha temporada, a hashtag Team Fontana estava super em alta. Os fãs engajaram muito e graças a vocês eu cheguei a lugares que eu nunca imaginei. Eu viajei o mundo, eu fui capa de revista, eu saí em outdoors, enfim, muita coisa aconteceu naquela época, né? Agora então nem se fala, mas naquela época eu achei que era aquilo, sabe? Eu tinha feito o DragCon de Londres, tinha ido pra Los Angeles fazer o DragCon e eu tava... Gente, eu juro por vocês, era o meu maior sonho ser julgada pela RuPaul, estar em RuPaul's Drag Race. Eu não me deixaram escolher, mas se eu pudesse escolher, eu teria escolhido UK vs. The World, porque é uma franquia que passa em televisão aberta, né? A gente tá toda terça-feira na BBC, que é um dos maiores canais do mundo. Então é uma produção, além de ser da UOL, é uma produção da BBC. Então a gente tem um selo muito icônico, né? Em cima dessa franquia. Mas, 2 anos depois da minha franquia, me convidaram pra voltar. E tudo acontece assim, meio sem saber pra onde é que a gente vai, né? Eu lembro que eu tava num evento em outro país, quando me ligaram, e gente, foi balde na hora. E eu não bebo álcool. Foi uma mistura, gente, de vômito com quase desmaio, que as pessoas, os seguranças do evento, estavam achando que eu estava bêbada. Falaram, nossa, manda um táxi pra Fontana, que ela tá doida. Quando, na verdade, eu tava tendo uma crise de ansiedade, né? Quando eu recebi a primeira ligação. E como é tudo muito sigiloso, é tudo feito por ligação, né? Não é um e-mail que chega pra você. É uma ligação babado, Mona. Não passa nem sinal de Wi-Fi, assim. Eu surtei, mas eu não sabia pra onde que iam me levar. Eu só queria ficar na frente da RuPaul, pelo menos por um episódio, pelo menos por uma vez, sabe? E olha isso, olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. É inacreditável, gente. Ai, com certeza foi uma delícia ter te assistido no Drag Race da Suécia. É claro que a gente acha que você foi injustiçada naquela vez. E uma delícia ver você no UK vs. The World. Você se tornou a brasileira que mais ficou perto de Mama Ru. Como que faz pra não virar pedra diante de uma autoridade dessas? É muito chocante, gente. É uma sensação indescritível, porque eu sou uma travesti periférica da região lá do Rio Grande do Sul, que é uma região muito violenta e muito conservadora, sabe? Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. E, querendo ou não, eu não ter vencido o Drag Race da Suécia foi a melhor coisa que podia ter me acontecido, né? Porque se eu tivesse vencido, raramente eu acho que eu seria convidada pra retornar. Então, não ter vencido foi realmente algo muito bom pra mim. E, como eu falei pra vocês, a gente não sabe pra onde que vão mandar a gente, né? Então, eu fiquei sabendo de verdade bem próximo já de gravar. E quando eu fiquei sabendo que eu ia ficar na frente dela, eu chorei muito. E, gente, quando eu choro é babado, porque eu tenho ansiedade e depressão, eu sou medicada, querida. Aqui a gente, o coração de pedra, meu amor, pra a gente colocar uma emoção pra fora. É babado. E eu lembro que eu chorei muito, porque eu lembrei da minha história, passa um filme na cabeça. E nesse mesmo instante, a minha jornada e a minha drag tá muito associada às comunidades que eu represento, né? Então, na hora eu pensei, gente, no Brasil, por mais que eu esteja representando o Drag Race da Suécia, mas a Suécia, vamos lembrar que é um país que tá arriscando me deportar, né, gente? Então, assim, nada contra, é o país que eu escolhi pra morar, é o país onde eu sou feliz vivendo e me sinto segura, mas, assim, é um país que já me deportou, que está arriscando me deportar. Então eu penso nas pessoas que, assim como eu, sofrem e lutam pra sobreviver, sabe? E eu nunca imaginei, o primeiro contato que a gente tem com a Ru é o que vocês veem na câmera, né, no programa, que é a hora que ela entra no palco. No nosso episódio a gente teve o sapateado, né, que foi muito hilário, a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente ficava, é RuPaul, não é RuPaul, quem é, o que é isso, o que não é? Foi aquele auê. Ela entra no palco, a primeira coisa que ela fala é balde.
Ela grita balde pra todo mundo. E ela falou, Fontana, eu tô vendo você. Cadê o seu balde? A primeira coisa que ela falou pra todas nós. Então, assim... E eu lembro que esse negócio do balde, eu cheguei lá morrendo de vergonha. Eu pedi pra deixar um baldezinho escondido atrás. Falei, gente, eu tenho muita ansiedade, eu tô muito nervosa. E quando eu fico nervosa, eu vomito. Então, por favor, me ajuda. E eu nunca imaginei que ela saberia. Aliás, eu imaginei que ela ia saber, porque eu já sabia que essa minha condição ia me trazer momentos de balde durante essa gravação. Mas eu não sabia que seria assim de cara, né? E aí você tá ali, na frente, a gente já vê ela já estamos no palco, com as câmeras ligadas, montadas, na frente do mundo. Tipo assim, são muitos níveis e camadas de sentimentos e... Parecia que eu tava sonhando, era difícil de acreditar que eu vivia aquilo. Eu só fui, gente, realmente acreditar vendo o episódio. Porque eu fiquei tão doida lá naquela bolha, que quando eu voltei pra casa eu falei, gente, aconteceu mesmo? Eu conheci a Ru, eu vivi tudo que eu vivi, eu tô assistindo com vocês e lembrando, né, de todos esses sentimentos. Mas é a maior realização, gente, era meu maior sonho e acreditem em sonhos, porque eles se realizam, viu? Gente, falando em balde, esse balde é real, então. Você chegou a usar ele mais vezes, além do que foi exibido? Eu usei muito balde. Na verdade, no primeiro dia, gente, eu usei o vaso do estúdio mesmo, querida. Porque eu estava no banheiro, belíssima, montada, microfonada. Eu lembro que, assim, eu comi um café da manhã... Que era assim, lá eles comem feijão com molho de tomate, com cogumelo, com batata frita. Gente, de café da manhã. Misturou tudo aquilo na minha barriga com a minha ansiedade, querida. Eu cheguei no estúdio, no primeiro dia, eu me enfiei no banheiro, querida. Foi no vaso mesmo. Desculpa aí o babado do balde pra quem tem sensibilidade a isso. Eu sinto muito, gente, porque realmente é nojento. Mas já não tinha mais nada ali, querido. Na hora que começou a gravação, meu estômago estava vazio. Mas foram muitas situações de balde mesmo, assim. E eu acho que o episódio que apareceu mesmo foi o que eu tava de Sailor Moon, né? Que foi no terceiro episódio. Olha, ali no começo, antes de dublar pela Vitória, já apareceram alguns indícios. Isso, porque eu vomitei entrando no palco pra fazer o show de talentos. Eu saí do palco do show de talentos, já tossindo, querendo vomitar de novo. Lip sync pela Vitória, não lembro, não tenho... Gente, aquele dia, aquela situação foi... Pra mim, eu nem lembro o que eu fiz ali. Tá meio embaçado ainda, assim. Mas eu lembro que eu vomitei... Gente, quando falou do Design Challenge, eu vomitei porque eles deram looks pra gente de outras... Foram várias situações de balde ali, gente, eu sinto muito. Eu sei que isso é uma coisa que eu não falei pra ninguém ainda, mas como eu tava passando muito mal, eu parei de comer, né? O meu corpo já nem tinha mais fome. Tanto que a produção me forçava a comer. A gente, o time que trabalha com o UK vs The World é um time maravilhoso. Eles chamam Queen Team, né? Que são as produtoras que tomam conta da gente. Elas tinham que, assim, enfiar comida literalmente goela abaixo, igual criança, porque eu não conseguia comer, gente. De tanta ansiedade, porque eu não queria também vomitar na frente da Ru, né? É o padrão BBC, então. Mas você transformou fraqueza em força com isso, a ponto de incluir nas piadas e ressignificar a seu favor. É sempre assim? Você diria que transformar problemas em soluções é o seu superpoder? Eu acho que sim, sabia? Porque esse negócio do balde, a RuPaul, gente, ela dava risada todo o momento. A Kate até fala no episódio que a gente fez o reading, o stand-up comedy, no episódio 6, a Kate fala, a gente tem a coisa que a RuPaul mais deu risada na temporada, que foi o balde. A Ru caiu nas graças do balde, caiu nas graças da Fontana, porque era apelido pra cá, era Hannah Fontana pra cá, era Fontuna pra lá, me enchia de apelidos, e eu me senti muito celebrada, gente, pela primeira vez, assim, na minha vida. E ser celebrada pela Ru é algo que é indescritível, né? Ela é a rainha das drags, é a rainha do mundo, então foi muito especial. E ressignificar esse lance do balde, pra mim foi muito importante lá, mas agora, se vocês soubessem a quantidade de pessoas que me mandam mensagem, que me mandam DM, falando da condição de ansiedade, de pessoas que têm a mesma condição ou condições piores do que a minha e que se sentiram representadas, gente, vale tudo a pena, sabe? Até mesmo a ressignificação da minha identidade de gênero, que eu não tava pronta pra falar lá.
Mas acabou a gravação, eu falei, gente, eu não aguento mais. Eu preciso ser autêntica comigo, 100.000%, assim, sabe? Então a gente realmente, esse projeto não apenas foi um programa de televisão, né? Foi um projeto que realmente teve um impacto na minha vida e ressignificou tudo, gente. Ressignificou a história, ressignificou a minha saúde mental, ressignificou os meus sonhos e o porquê que eu faço o que eu faço, entendeu? Porque eu não tava ali só pra ficar famosa, pra aparecer na televisão, porque eu fiquei, aqui na Suécia eu fiquei conhecida. Eu era já a drag mais seguida da Suécia antes de ir pro UK vs The World. Eu voltei porque eu tenho uma história pra contar, e eu acho que a Fontana, além de ressignificar tudo, ela é uma contadora de histórias, entendeu? E essas histórias eu acho que são muito relevantes, são pautas extremamente relevantes, e que a minha ressignificação ajude todas as pessoas que estiverem me acompanhando a ressignificar as questões delas também, porque é tudo questão de perspectiva e de caminho. A trajetória traz a gente até aqui, mas se a gente tá no caminho, a gente não olha pra frente, se a gente fica enrolada andando pra trás, é tudo muito difícil. E eu gravei RuPaul's Drag Race UK vs The World muito atacada da ansiedade. Era como se eu tivesse numa maratona, numa corrida mesmo, e tivessem várias pessoas mais fortes que eu me segurando pra trás, entendeu? Eu chegar, gente, como finalista, na minha condição de saúde mental que eu tava, arriscando ser deportada, passando por um divórcio de 7 anos, imigrante, num governo de extrema-direita fascista. Gente, o que eu tava carregando no meu peito, nos meus ombros, olha, poucas, eu posso dizer pra você, com certeza, poucas queens que passaram por aí. Todas nós temos nossas questões, nossas histórias, mas o que eu tava passando ali, naquele momento, eu acho que ninguém ali tava passando, sabe? Todas nós, eu tenho muito respeito e muito carinho por todas, mas eu acho que especificamente na minha história, o que eu tava passando ali, eu acho que ninguém ali tava passando, tudo junto e misturado do jeito que eu tava vivendo, sabe? Por isso que tudo foi tão intenso também. E foi muito bacana ver RuPaul te admirando, praticamente torcendo por você, porque, menina, não é fácil. Eu senti todas muito competitivas nessa temporada. A gente assiste com o coração na mão, mas me conta, com qual outra participante lá do UK você mais se identificou? Gente, foi a Serena, né? As latinas se juntaram e eu lembro que eu traduzia muitas coisas, né? O sotaque britânico, ele é muito pesado e nem eu entendia tudo também às vezes, gente, porque era muito... a gente é acostumada, eu que falava já inglês americano, a gente é acostumado com inglês americano, né? Então, eu me juntei da Serena e a Serena entendeu o que estava acontecendo antes de mim. Quando elas começaram todas a entrar nessa onda de competição, eu tava Alice no País das Maravilhas. Eu tava achando que era RuPaul's melhores amigas, assim, que eu assisti a temporada 2 e não teve esse tanto de atraque na segunda temporada do UK vs The World. As monas estavam super se ajudando, se abraçando, tava aquele espírito de sisterhood muito à flor da pele na segunda temporada, e era aquilo ali, foi essa energia da segunda temporada que eu levei comigo, sabe? Mas quando eu cheguei lá e vi que era atraque atrás de atraque, as latinas se uniram, foi a Mia Colucci, a Roberta Pardo, se juntaram as duas, querida. E ali a gente tava se ajudando. E quando a Serena... eu fiquei muito triste, muito chateada quando começou os atraques. Porque eu não... Gente, por mais que... aquele atraque com a Godland, ela levantou a voz pra mim primeiro. Ela foi quem levantou a voz. Que ela, se eu tivesse na sua posição, eu tava pronta pra fazer o lip sync. Aí que eu levantei a minha voz, querida. Aí que baixou a barraqueira, entendeu? Porque eu tava assim, na paz, na boa. Até eu senti que eu precisava me impor e me proteger, porque senão eu tava sentindo que eu ia ser engolida pelas personalidades, pelos comentários. Então, assim, essa parte me pegou muito, porque eu tenho meu ascendente em câncer, eu sou muito sensível, e eu não tava pronta pra isso, eu não tava esperando não, mas é aquilo que vocês viram ali lá, foi mais intenso, porque tiveram atraques que talvez, né, supostamente não foram pro ar, mas era assim, gente, babado. Até que um dia a Serena, quando ela viu os atraques, eu acho que foi depois do atraque, do primeiro que elas me deram falando da minha roupa, que eu não merecia estar no top, que não sei o quê. E eu tava quietinha no meu canto de boa, no sofá, a Mona do nada
começa a falar da minha roupa. E aquele dia, eu tava toda borocochosinha voltando, né? Quando acabou, supostamente, aquele dia de gravação, a Serena, em espanhol, virou pra mim e falou assim: você tem energia de Regina Voce, que é um ícone mexicano, né? E ela falou assim: essas monas estão te tratando desse jeito porque elas estão vendo você como competição. Então levanta essa cabeça e lembra que você é brasileira, querida, e você chegou até aqui. Quando ela me falou isso, o que eu senti naquele momento foi o primeiro. Eu não tinha me visto ainda como competição, sabe? De ninguém. Porque eu tava ali realmente eu não me sentia melhor que ninguém. Eu não me sentia mais babadeira que ninguém. Mas quando ela falou aquilo, eu senti que eu precisava começar a me impor e me defender. Porque a Serena, minha amiga, me lembrou que eu sou brasileira. Eu não cheguei até lá por acaso. Tudo que eu passei na minha vida, todas as coisas que aconteceram foram por um motivo. Aí naquele dia eu comecei a responder as coisas e me impor. E quando principalmente a gente que é brasileira, a gente que é imigrante, a gente que é travesti, querida, a nossa presença incomoda, né? A gente automaticamente incomoda. A gente já é subestimada, a gente já é questionada, a gente já precisa entregar o dobro, né? E no momento que a gente começa a responder, querida, elas torcem o nariz, elas não gostam. E aí deu no que deu e vocês assistiram tudo como é que foi, né? Foi essa porta de drama. E deu muito certo. A gente adorou todo aquele afrontamento. É TV de qualidade. Primeiro eu achei que Mariah tava implicando muito, mas aí ela ajudou com o pairing. Fiquei mais tranquila. Foi. E adorei saber essa coisa da Serena, Latinas Hermanas. Hermanas unidas juntas. Foi, o peito que ela tava usando no Snatch Game era emprestado meu, aquele peito da Charo. A gente se ajudava muito, mas pena que não... Gente, também, né, o programa são dias de gravação que vira um corte de 1 hora. Não dá pra mostrar tudo, né? Mas quando botaram eu e Serena pra fazer o lip sync, eu fiquei tão triste, gente, porque eram as irmãs latinas, Brasil e México. Eu não queria que fosse daquele jeito, sabe? Porque realmente as que eu mais tinha me aproximado, mudou muito durante a temporada, assim, mas do primeiro episódio, quem eu tinha me aproximado mais era Godlin e Serena. E no meio do caminho teve, né, o atrito com a Godlin, tá tudo bem entre nós, mas enfim. Quem ficou comigo do começo ao fim foi a Serena, que realmente é uma pessoa muito especial pra mim, gente. Merece todo o sucesso, amor e carinho do mundo. A gente sentiu isso, viu? As rainhas do norte global meio que formando uma panelinha ali. Muito! Foi muito difícil. E agora você tá na final pela 2ª vez. Imaginava que ia tão longe nessa competição também? Eu não imaginava, mas pra mim, vocês me vendo desesperada naqueles lip syncs é porque, gente, eu estava realmente desesperada. Eu coloquei todo o dinheiro que eu tinha, todo o investimento que eu tinha. Gente, eu coloquei tudo ali, naquele programa. Pra vocês terem uma noção, não tinha nem onde morar. Porque eu tava divorciando, eu tava sem teto quando eu tava ali. Então, eu tava num nível de vulnerabilidade tão intenso que eu tava com sangue no olho. Eu não imaginava que eu ia chegar tão longe, mas ao mesmo tempo, eu não ia deixar que eu não chegasse tão longe. Eu ia lutar, eu ia fazer tudo que eu pudesse pra chegar onde eu cheguei. Porque pra mim, era muito mais do que uma coroa. Era realmente a minha vida, os 2 países que eu represento, as minhas comunidades. E nesse último episódio, eu assisti, eu falei, gente, eu acho que esse winner era meu, né? Então eu me sinto merecedora de estar na final e gostaria, não é shade contra a Mariah, porque eu acho também que eles se conectaram muito ali e foi um makeover sensacional. Mas eu falei, gente, né, eu cheguei na final bem, tamo bonita, entregamos entretenimento, não imaginava, mas realmente é chocante. Eu ainda tô processando tudo, esse fato de 2ª vez finalista não... Olha, gente, são poucas, hein? A gente tem que fazer temos que catalogar quantas queens temos com 2 finais no currículo. É verdade. E com certeza você merecia vencer aquele makeover. Eu achei uma trajetória meio Alyssa Edwards, então eu boto fé que vai dar bom. E falando em lip sync, o que foi aquele do Crazy Frog? Entrou pra história, foi a coisa mais doida que Mama Ru já botou ali. E a gente quer saber, você continua repetindo essa performance nos palcos hoje em dia? Gente, só se fala de Crazy Frog. Quantos episódios foi? Quantas semanas já passou esse negócio? As visualizações não param de crescer.
E todo lugar que eu vou é Crazy Frog. Crazy Frog foi o maior viral, né? Tivemos 2 grandes... Não, desculpa, gente. Eu viralizei 3 vezes, né? Durante a temporada. A primeira vez com samba, né? Que eu caio no chão, dou uma cabeçada. Gente, dá pra ouvir a minha cabeça batendo no chão a hora que eu despenco. Aí eu levanto, dou aquela sambada brasileira, comemorando, né? Na vitória. Foi a primeira viralização. A segunda foi eu falando pra Godler, né? Que pra ela baixar a bola, que ninguém ia fazer escândalo comigo, porque eu sou brasileira. E depois tivemos o terceiro viral, que foi o Crazy Frog, que virou esse fenômeno. E eu, gente, botei na turnê. Farei no DragCon do Brasil, inclusive, tá todo mundo pedindo. Gente, é icônico. Criou-se... Gente, quando a gente ficou sabendo desse Crazy Frog, criou-se uma expectativa gigantesca, porque a gente sabe que não tem... É uma música sem letra. Então você tem que entregar muito mais, você tem que saber o que você tá fazendo, entendeu? Porque ali realmente, eu acho que a Serena fez muito bem, ela tava sendo um sapo, né? E eu, na minha cabeça, gente, quando eu estava lá, você supostamente não tem o telefone pra pesquisar o que é o Crazy Frog. Eu achava que o Crazy Frog tinha um bigode. Eu não sei da minha cabeça onde é que eu tirei que o sapinho da música, ele era motoqueiro, né? Tipo, dirigindo com um chapéuzinho e um bigode. Eu falei, gente, eu vou levar o bigode dele de cima e o de baixo, né? Porque sapo também pode ser perereca, entendeu? Então o bigode de cima e o de baixo, pra combinar com o de baixo, né? E criou-se, gente, muita expectativa em cima desse lip sync, porque é uma música muito esperada, que a RuPaul queria muito fazer, aparentemente, há muito tempo, supostamente, né? Então, ser escolhida pra aquele momento foi muito... Eu vejo, lá naquele dia eu estava, óbvio, muito triste, ninguém quer ficar no bottom, né, gente? Mas ser escolhida pra fazer essa música, nesse momento da edição, do programa, é muito icônico. Então, assim, eu e Serena, as mexicanas e brasileiras, entraram pra história, porque é um dos momentos mais virais da temporada, e agora só se fala nisso, gente. E eu amei fazer, eu vou fazer muito, com muito prazer, muito orgulho, porque eu fico assim, é um outro lado da Fontana que eu não costumo mostrar, né, que é esse lado mais camp. Gente, é nível hard esse lip sync, não é qualquer uma que daria conta, e você parecia que se divertia demais fazendo, então deu muito certo. E no programa você menciona também da Love Story, que acabou te levando pra Suécia. E falou agora um pouquinho também, que dica que você daria pra quem tá querendo sair do Brasil pra viver um romance? Amiga, vai. Levanta a cabeça e vai. Só se vive uma vez. E vai mesmo. Se der errado, volta. Se der errado... Gente, o negócio da vida que eu tenho pra falar... Eu tenho 32 anos, gente. Eu sou uma senhora, uma travesti vivida, tá bom? Tô transicionando agora, depois de véia, mas já vivemos muita coisa. O negócio que tem comigo, e eu acho que é o que dá um molho, que além de ser brasileiro eu tenho comigo, é de que eu me jogo nas coisas de cabeça, meu amor. Não tem o copo meio vazio, meio cheio. O copo é transbordando. A gente é o ápice de tudo, entendeu? Eu me jogo e mergulho de cabeça em tudo que eu faço. Então quem tá pensando nisso, vai, testa, se joga. E se der errado, você tentou. E se der errado, você tenta de novo. Entendeu? Ninguém tem nada a perder, gente. Ainda mais sobre o amor, eu acredito no amor. Se é pra amar, vai, se joga. E se der ruim, depois você volta. E se não der certo nesse caminho, vai que você encontra um melhor ainda no meio do caminho, que nem eu. Já encontrei um muito melhor, gente. O meu upgrade, assim, foi babado, uma coisa assim, Dragon Ball Z, aquele negócio, aquela evolução babadeira, entendeu? Então se joga. Ai, que delícia, é uma fonte que transborda infinitamente. Você falou que seu nome tem relação com fonte. Como que foi a origem da sua drag? Tem uma mãe drag? Tem filhas drags? Minha mãe drag é RuPaul, né, gente? Sou filha da RuPaul, filha de RuPaul's Drag Race. E Fontana é meu sobrenome. Então, quando eu comecei a me montar, eu já sentia minha feminilidade à flor da pele, eu já meio que sabia que eu era travesti, mas eu queria que a Fontana fosse eu sentia que a Fontana era uma versão melhorada de mim mesma, por isso que eu quis um nome único e um nome que fizesse parte de mim, né? Então por isso que eu escolhi meu sobrenome Fontana, que é essa fonte de luz, de energia, de inspiração, de balde, de tudo que vocês estão vendo aí, gente, de realmente de sonhos, porque eu nunca paro de sonhar, e a Fontana é isso, e é meu sobrenome, então pra mim, quando as pessoas falam Fontana, não é um personagem. É a minha melhor versão de mim mesma, com uma peruca, mais maquiada.
mas a Fontana nasceu aqui na Suécia e ela surgiu desse trauma de infância de não poder brincar de boneca, de não poder dançar, de não poder cantar, de ter que ir pra igreja, de ter que ler a Bíblia, de ter que fingir que é outra pessoa. A Fontana nasceu nessa ânsia de viver e resolver essa coisa mal entendida na minha cabeça. Então a Fontana foi uma ponte muito, muito que me aproximou da minha identidade real, original. Eu sou a Original Doll, é o álbum nunca lançado, né, da Britney Spears. A Original Doll sou eu, querida Fontana. Porque a gente é drag, mas ao mesmo tempo é meu sobrenome. Então me representa muito, né? Essa fonte. Quando eu esqueço quem eu sou, quando eu me perco, é a Fontana que me lembra e me coloca de volta no trilho da vida, sabe? Que forte isso, fortíssimo. E você disse no programa que não podia brincar com bonecas. Isso é muito relatable pra gente aqui no Brasil. Hoje você tem boneca? Então, amiga, é o babado da fama, né? Que a Mattel ficou sabendo dessa história, mandou aqui pra casa um monte de Barbie. E eu me arrepio só de lembrar. Me mandaram a casa da Barbie gigante, que é maior do que o meu apartamento, gente. Eu quero morar dentro da casa da Barbie que me mandaram. Então a gente vai curando esses traumas aos poucos. E vocês sabem que quando eu fiz a Pequena Sereia, eu virei boneca. Não virei Barbie, mas eu virei boneca. Estavam vendendo já minha boneca durante o musical, né? Mas como era uma licença da Disney, a gente não tem direito de nada, assim. Então, eu lembro que eu precisei comprar a minha própria boneca do musical, mas não era Barbie. Então, eu lembro que eu tava há muito tempo querendo ir na loja comprar a Barbie da Pequena Sereia, já que eu estava no musical da Pequena Sereia. Mas quando a Mattel ficou sabendo desse babado, Mona, me mandou aqui pra casa. Então, esse trauma já tá check, já superamos. Ai, que delícia isso! Eu lembro quando você fez a Pequena Sereia, mas não sabia que teve merchandising. Foi babado, Mona. A gente vira pôster, boneca, viramos tudo. Camiseta, chaveiro. Arrasou. É aquela história da Rouge, né? Em poucas palavras, é a história da Rouge, né? A gente vira um produto super explorada e é sobre isso. É sobre isso. Você também se tornou sua própria boneca pra brincar, né? Exatamente. Durante a exibição do programa, você se revelou trans, como mencionou agora há pouco, e foi uma longa jornada desde o casulo. E eu queria saber que conselho você gostaria de ter recebido ao longo desse processo, que você acha que pode ajudar alguém nessa condição. Eu acho que o conselho mais real que eu posso dar pra você é procure a sua própria autenticidade. Isso não é fulano nem ciclano que vai te falar. É você sozinha olhando pra dentro que vai descobrir isso. E se questionar e se permitir é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo eu acho que o que demorou pra mim pra vir é que eu achava que eu não ia conseguir sustentar a minha autenticidade, o meu lado autêntico de uma mulher travesti. Porque a gente sabe, principalmente pra trans, a gente é assassinada, a gente tem violência no mundo inteiro, a todo lugar, a gente é atacada, a gente não pode nem usar o banheiro. Imagina, era um medo de não conseguir sustentar a mim mesma que me distanciava muito, me distanciou por 32 anos de mim mesma. Então, eu lembro, gente, que eu só consegui... Agora, eu acho que eu também nunca contei em lugar nenhum isso, mas quando eu fiquei famosa aqui na Suécia, eu já estava tentando me transicionar aqui logo, digamos que assim, logo depois que saiu o Drag Race da Suécia, eu comecei a tentar me transicionar. Aí eu lembro que o meu relacionamento antigo, quando ele acabou, ele terminou comigo falando assim, olha, eu quero ser pai e você não pode gerar filho. E isso me criou um trauma que eu não tinha. Traumas e traumas, né? Me criou um trauma que eu não tinha. Que eu falei, gente, do que adianta eu ser mulher e eu não poder gerar? E é uma questão pra algumas, não é pra todas, mas pra algumas trans, né? O fato de você, né, ter disforia com seu corpo físico, com sua genitália, com o fato de não poder engravidar, enfim. Questões, muitas questões. Mas esse cara, ele fudeu tanto com a minha cabeça que criou essa distância ainda maior de mim mesma. E as poucas tentativas que eu tive de ser eu mesma, aqui todo mundo já me conhecia, porque eu já era famosa aqui na Suécia. Então, quando eu ia conhecer as pessoas já achavam que eu era, automaticamente já sabiam que eu era, e me conectavam com, você é um menino gay. E isso me colocava num lugar de, nossa, eu nunca tenho a possibilidade de começar a página em branco com ninguém. Porque quando você vai conhecer uma pessoa nova, você tá escrevendo uma página em branco pela primeira vez com essa pessoa. E
E eu não tinha essa possibilidade aqui na Suécia porque as pessoas me conheciam. E você dava um Google, aqui você descobria tudo da minha vida. Então, quando eu fui pra Los Angeles fazer o DragCon, lá foi a primeira vez, querida. Eu botei o meu mega hair, botei meu vestidinho e virei Gabriela, meu amor. Gabriela! E falei, aqui ninguém me conhece, aqui ninguém sabe quem eu sou. Vamos pra rua, vamos ver se ela vem. Vamos ver se é ela. Vamos ver se é agora! Gente, eu saí na rua, eu lembro que eu fui num restaurante e me apresentei como eu mesma. Eu fico até emocionada de falar, gente. Eu fico até emocionada porque parece que você se encontra com você mesmo de uma maneira que você sempre fugiu, você sempre teve medo, mas naquele dia... E eu não contei pra isso, ninguém sabe, gente. Eu não botei nas redes sociais, eu não contei pra fulano, pra ciclano. Porque eu transicionei pra mim mesma, para eu ser feliz, sabe? Porque se fosse pelos outros, gente, todo mundo já falava que eu era trans. Todo mundo já falava que eu era travesti. Se fosse pelos outros, eu já tinha transicionado lá atrás, quando eu tinha mega hair azul na minha cabeça e me descrevia como não binária. Mas é aquilo, era o medo de não conseguir sustentar a vida de uma mulher trans, entendeu? Então, a dica que eu dou pra todas as pessoas que estejam se questionando é: permita você ter o seu próprio tempo, permita se questionar e permita sentir medo, porque vai dar medo. E tem dias que dá mais medo do que outros dias, mas lembre-se que é uma jornada, é um caminho que a gente tá em constante evolução. A gente não pode ficar parada. A vida, ela tem começo, meio e fim, né? A única certeza da vida, a gente sabe que a gente vai partir. E aí, quando você chega lá no final, você vai olhar pra trás, você quer ver você parada durante o caminho inteiro, triste, infeliz, com medo de viver? Não, querida. O mundo tá caótico, mas seja ousada. Ouse em viver. Não tenha medo, porque a gente vai vencer. E é sobre isso. Gente, incrível, eu fico toda me tremendo. Você é tão forte, sua força é infinita, eterna, inabalável. E ter participado do Drag Race Suécia abriu muitas portas. Até deu tempo de falar sobre preservação da Amazônia. Agora na semifinal você apresenta araras, fala sobre espécies em extinção e a importância do carnaval. Ser drag é direcionar a atenção que recebe para outras causas? Como que é isso para você? Drag também é um ato político? Drag com certeza é um ato político. E agora eu vou passar pano pra Mariah, porque a Mariah não tinha história por trás do make. Vamos lá comparar, né? Eu e a Mariah. Eu pensei numa história, eu pensei num tema, eu pensei numa pauta. Todos os looks tinham uma pauta atrás que eu estava... Nem todas as pautas foram ao ar, porque não era o programa da Fontana, né? Eu todo dia tinha que me lembrar. Eu falei, gente, não é o programa da Fontana. Isso daqui é o RuPaul's Drag Race. Tem 10 drag queens aqui pra dividir tela com você, Fontana. Se acalma. Porque eu entregava muito material, gente. Mas, por exemplo, drag é um ato político até em momentos que não tem pauta e que não tem necessariamente uma mensagem. Por exemplo, da Mariah Balenciaga montando um menino, um homem gay, atleta olímpico, no maior canal de televisão do Reino Unido, que é a BBC. O poder disso, gente, se não é um ato político, o que é isso? Botar um homem branco, europeu, se montar, feminilizar um homem nesse contexto que a gente vive hoje, né? Porque tudo que se aproxima do feminino é atacado, por isso que o machismo é tão predominante, né? Até mesmo dentro da comunidade LGBT. Então, assim, a gente é um ato político em todos, mesmo quando a gente não pensa na mensagem ou na pauta. Eu sou maluca e eu sou controladora e eu quero passar uma mensagem, eu quero fazer coisas que tenham significado. Cada passo que eu dei no Drag Race, tudo foi milimetricamente calculado, pensado, porque eu tinha essa história, essa vontade de contar essa história, né? Então, são exemplos de drags completamente diferentes, mas que não deixam de ambas serem igualmente políticas no contexto social e político que a gente vive hoje. Então, sim, querida, vai ter ato político na BBC toda terça-feira e vamos resistir, Mona, porque é sobre isso. A gente tá ocupando esses espaços que estão tirando espaço, direitos da gente, mas a gente resiste, porque a gente ainda decide botar a peruca na cabeça, a gente ainda decide ir lá pro programa, mesmo sabendo que a gente pode ser linchada na internet por sambar, comemorando uma vitória. A gente sabe que a gente vai ser linchada na internet, mas a gente decide ir até lá, a gente decide arriscar, a gente decide dar um nome, entendeu? Porque
drag é isso, essa arte que é pra mim uma linguagem, quase um idioma que a gente que se identifica na comunidade LGBT, a gente conversa, não todo mundo, mas a gente conversa esse idioma, mas que pro mundo fora da bolha LGBT, gente, pra essas pessoas, eles acham que a gente é um bando de maluca. Eles colocam a gente num lugar de, assim, anomalia de cabeça, de saúde mental. Eles acham que a gente é maluca. Então, assim, tá presente nesses espaços é muito importante. Com ou sem pauta, ou sem mensagem de preservar a Amazônia, que pra mim era muito importante. Esse look ele foi feito, inclusive, no Brasil, por designers brasileiros, com penas sintéticas pra gente trazer essa mensagem. E, ao mesmo tempo, a winner do episódio, a Mariah, eu acho que ela não tinha uma história, uma mensagem, mas não deixa de ser tão político quanto o que eu levei lá. Eu concordo, mas a gente torcia muito pra não baixar a cabeça, não deitar, não correr e sempre se manter de cabeça erguida. E graças a Deus deu tudo certo, é exatamente sobre isso. Também houve um fenômeno que eu amo muito de paixão. Estou falando de Brazilian Royalty. É Sim. Tão bacana ver você com as outras brasileiras que participaram das versões europeias. Abby Oh My God, Melissa Bianchini, Kelly Hilton, Victoria Shakespeare. Como que é isso? Vocês formam um megazord, são amigas e irmãs, rola muito kickzinho? São meus amores e são pessoas muito especiais e muito queridas pra mim. São guerreiras que eu admiro e sempre vou admirar. Minhas inspirações, gente, assim, pra ser LGBTQIA+, na Europa, já é um desafio nesse momento atual. Mas quando você pensa principalmente na Kelly, que é, além de ser brasileira imigrante, ela é preta. Quando a gente pensa na Melissa Bianchini, que também é trans, a gente carrega, Mona, a gente tem a gente é alvo, né? Automático antes da gente se impor, antes da gente se mostrar. A gente tem que ser muito forte e tem que ser muito foda, sabe? Pra aguentar e viver o que a gente vive. Então, quando a gente se junta, é sempre uma festa, é sempre alegria, é sempre amor. E espero que inspire, né? A gente conseguiu ser jurada no Drag Race Brasil e foi algo sensacional. Levar 4 de nós como juradas foi realmente um acontecimento e uma grande celebração para nossa comunidade, para as drags e que a nossa arte, que a nossa união, que o nosso amor pela nossa arte inspire toda a nossa comunidade, tanto no Brasil quanto fora, para mostrar também pro pessoal de fora, né, que a gente se ama e que a gente se une em todos os momentos, né? O Brasil é um país muito incrível e eu tenho muito orgulho, gente, de ser brasileira. Eu realmente, assim, pra mim, quando eu vejo a bandeira da Suécia do lado do meu nome no programa, você vê quando a RuPaul fala, você é Tim Fontana, aparece eu sambando com uma roupa de carnaval e do lado do meu nome tem uma bandeira da Suécia. Parece até que não faz sentido. Mas não importa quanto tempo, eu acho que eu posso falar também pelas meninas, quanto tempo a gente passa fora do Brasil, quanto tempo a gente mora na Europa, a gente nunca vai perder a nossa essência, que ela é brasileira. O sangue que corre nas nossas veias é brasileiro. E isso precisa ser celebrado, porque a gente é um país que a gente tem nossos desafios, mas o nosso sorriso, ele entra nos lugares iluminando, inspirando. Isso precisa ser celebrado. As pessoas precisam saber que a gente é um país otimista e é um país que inspira, sabe? E tem uma nação inteira torcendo por vocês. E pra ter uma turnê do Brazilian Royalty aqui no Brasil também, gente, que a gente merece. Peçam muito, é meu sonho. E outra coisa bacanérrima foi essa de fazer parte da bancada de jurados na 2ª temporada de Drag Race Brasil. É o sonho de muitas ser jurada convidada. E como que foi ver em primeira mão as drags competidoras, experienciar o outro lado do palco? Gente, agora eu vou dar informação aqui pra vocês. Informação privilegiada, supostamente, tá? Imagina, supostamente, se você fosse ser jurada de um babado desse, imagina que no dia seguinte você estaria viajando pra gravar uma temporada de Drag Race com a RuPaul. Imagina que isso acontece numa janela de 24 horas. Você tá num estúdio num país, gravando um babado como jurada. Imagine que no dia seguinte você está em outro país, sendo julgada. Vocês têm noção disso? Gente, a minha vida é muito doida. Porque foi literalmente... Mentira, tô passada. Foi uma janela, supostamente uma janela de 24 horas que aconteceu. Onde eu estava num país gravando um babado e eu embarquei para outro país, depois para outro... Supostamente foi isso que aconteceu. Então eu estava com os meus nervos à flor da pele.
quando eu tava ali sentada gravando o Drag Race Brasil. Porque eu cheguei lá com tanto respeito pelas meninas, com tanto amor. E ao mesmo tempo eu tava pensando na peruca, na unha, no sapato, do look, se vai dar tempo de chegar e fazer as malas que já tava fechadas, e a cabeça ia passar. Eu tava com a cabeça a mil quando eu tava ali. Inclusive, tem gente que acha que eu tava drogada no Drag Race Brasil. Gente, eu estava apenas pilhada e muito ansiosa porque eu tava no meio do rolê. Eu estava no meio do olho do furacão. Então, eu tava muito nervosa de estar ali, porque eu estava... Porra, como você falou, é o sonho de muitas ser jurada Drag Race. E, gente, querendo ou não, é um selo, né? Você ser jurada de uma franquia. Eu tava ali... Gente, quando a Dora Black entrou com aquele look, eu me lembro que eu me espantei muito e chocada foi com a Belk, que ela tava com aquele look lindo, com chapéu. E quando a dona Dora Black decidiu entrar e acabar com tudo, né, gente? Ela faltou botar fogo no palco e acabar as gravações, porque ela lacrou demais. Então, foi muito especial, muito incrível. Uma grande realização. Tá ali do lado da Greg, que é uma pessoa também que eu amo, uma artista que eu admiro, uma drag sensacional. Tá ali do lado dela, do lado de Dudu Bertolini, que eu também sou muito fã. Bruna Braga, um anjo. Tipo assim, muitas coisas acontecendo. E receber esse convite realmente foi mais um sonho realizado, né? Porque eu tava ali realmente pra celebrar as meninas, entendeu? E pra lembrá-las de que sonhos se realizam. Um dia, eu lembro de ver as meninas todas no palco, esperando a deliberação, e eu me ver em cada uma. Eu falei, gente, eu passei por isso, eu já fui uma delas. Eu já estive desse outro lado, né? E no dia seguinte, eu tava na mesma posição. Também voltei pro palco pro lado de lá. E essa é a loucura da vida. Um dia essa é uma ótima associação que a gente pode fazer. Um dia a gente tá do lado de cá e no outro dia a gente tá do lado de lá. A gente nunca sabe em que lado que a gente vai estar. Então, independente do lado que você estiver, gente, aproveite cada segundo. E Drag Race Brasil é uma obra-prima, é uma obra de arte que a gente precisa valorizar, que a gente precisa dar muito amor e muito apoio, porque é uma grande celebração da nossa cultura e da nossa arte drag pro mundo inteiro, porque é assistido no mundo inteiro. Então fazer parte disso e ser convidada com as minhas irmãs pra estar lá foi realmente muito foda, gente. É difícil de explicar, assim, o quão incrível foi Drag Race Brasil, e que venham muitas temporadas e que venham muitas drags brasileiras, que a minha participação, que a participação de Miranda, abra caminhos para com que venham mais, entendeu, gente? Eu quero abrir, igual a Anitta fala que ela tava... Como é que ela fala, gente? Que ela tava capinando o terreno. É isso que eu quero que as pessoas entendam que é a minha participação agora. A gente tá capinando o terreno para com que mais de nossas também tragam a mensagem delas para esse palco, entendeu? Porque é muito incrível. É bem isso. E, gente, que babado. Você tava perfeita ali, não se incomode com nada. Eu imagino como que ficou a cabeça diante dessas informações. E quando o programa passou, você passou pelo Brasil. Foi depois de muito tempo, uma passagem emocionante. Quais foram as suas impressões depois de sair do país anônima e voltar igual Tieta do Agreste, dona do mundo? Você definiu a volta, né? A Tieta do Agreste, realmente. Foi muita emoção, foi pura emoção. Foi rapidinho, gente, porque eu tava... O que eu tava fazendo? Por que foi uma correria? Eu tinha show... O que eu tava fazendo em julho, que foi tão corrido? Eu tava fazendo alguma coisa, gente, que eu fui pro Brasil fazer, eu acho que 4 shows, eu fiquei no Brasil, 5 dias. Foi uma loucura. Foi uma correria maluca. Mas foi muito sensacional, muito incrível, porque eu conheci um Brasil que eu não conhecia, né? Que é um Brasil de amor, um Brasil... A minha história comunicou com muitos brasileiros de um lado de muita... Muitos de nós se identificaram com a história, né? Que eu trazia até então. E até então a gente não tava ainda... A gente não sabe... Muita gente já sabia, né? Que eu já... Em julho as pessoas já estavam sabendo que possivelmente eu estaria no cast do UK, mas até então a gente ali tava comemorando eu jurada de Drag Race Brasil, porque eu fui lá pra fazer a watch party do episódio e fazer alguns shows. Então a gente voltou celebrando a gente, sabe?
E foi muito incrível. Eu também fico muito emocionada de lembrar porque eu sofria tanto no Brasil, gente. Eu era apedrejada na rua, era babado, sabe? Eu voltei, o povo pagando pra tirar foto comigo, sabe? É babado, é muito forte. Pega num lugar muito sensível meu, porque tem muitas fontanas no Brasil, né? A gente tem muitas fontanas espalhadas pelo Brasil e eu quero inspirar todas as fontanas que estiverem por lá, pelo mundo. Porque a gente não pode deixar de acreditar, a gente não pode deixar de sonhar. Se eu não tivesse sonhado, eu não teria chegado aqui, entendeu? Se eu não tivesse acreditado, é bem clichê falar isso, mas quando eu abraço o brasileiro, tem um sabor, tem uma pegada diferente, porque realmente foi o que me trouxe até aqui. A fanbase brasileira foi o que me trouxe até aqui. Se não tivesse Brasil, sabe-se lá se eu estaria aqui hoje. Então sou muito grata, sou infinitamente grata. E é por isso que eu bato no peito com muito orgulho, sabe? No UK, na frente da RuPaul, na frente do mundo. Vamos sambar, a gente vai sambar sim, a gente vai comemorar, a gente vai trazer a arara, a gente vai usar camiseta de Brasil, a gente vai falar de Brasil toda hora, porque a gente é construída, a gente é planejada desse jeito. E é sobre isso que é a minha participação lá também, né? De comemorar as nossas brasilidades. Realmente tem muitas fontanas aqui no Brasil, todas elas merecem pousar no Rio de Janeiro, que é uma epifania. E agora você vai voltar pro DragCon Brasil, dia 5 e 6 de junho em São Paulo. Tá animada? O que a gente pode esperar? Olha, Por que não estende um pouquinho essa visita? Olha, gente, depois desse babado que tá agora de final, de programa, o que eu tô mais animada é o DragCon, querida, porque eu quero comemorar com vocês, Mona. Vai ser um fervo, gente, vai ser tão incrível. Eu quero muito, muito, muito tá lá com vocês. Comemorar esse momento e possivelmente comemorar uma vitória. Imagina a gente comemorar a vitória, gente, juntas, DragCon. Meu Deus, eu não tenho nem palavras pra definir. Realmente, eu tô assistindo o Brasil me celebrar de longe, mas o Brasil celebrando de perto tem um sabor especial. Então não vejo a hora de abraçar e olhar cada um no olho e agradecer por tudo, sabe? Porque eu sou muito, muito, muito privilegiada, gente, de ter esse carinho do Brasil, sabe? E então, óbvio, quando eu tive a oportunidade de estar, né, nesse cast, nesse elenco de DragCon Brasil, pra mim era óbvio que eu queria estar lá, porque realmente esse DragCon acontece em metrópoles ao redor do mundo. Então é óbvio que a gente tava com sede de que fosse no Brasil, né? O Brasil é uma das maiores fanbases do mundo e um lugar que ama as drags do mundo inteiro, que celebra as franquias do mundo inteiro. O Brasil é um país que assiste todas as franquias, gente. O brasileiro sabe a drag queen da Filipinas, sabe da Tailândia, sabe do Canadá, sabe do México. A gente assiste tudo, a gente consome muito esse programa, né? Então, nada mais justo de ter o próprio, né? De que ter o nosso. E vai ser um fervo, gente, aguardem. Vai ser muito balde, vai ser balde pra cima e pra baixo. Eu quero muito celebrar isso com vocês. E graças ao Marcos Cogo, produtor da DragCon, que também está presente aqui na plateia com a gente. Ele até deixou um comentário aqui falando do Buffy. Vai ter uma cabine de Fontana? Gente, aonde? Meu Deus, olha, eu falando o chefe aqui. Eu nem sabia, gente. Passada, oi, Marcos, um beijo e obrigada por me levar pro DragCon. Eu tô muito feliz e muito animada. E qual que era a pergunta? Desculpa, esqueci aqui, me perdi. Alguma dica sobre o que a gente pode esperar do Buffy da Fontana no DragCon? Balde. É isso que eu posso falar. Mas um balde glamuroso. Sabe o balde que a produção me deu? Aquele balde rosa de glitter, de purpurina? Sei, maravilhoso. Ofuscou a Kate Bush, inclusive. Não é a hora que pegou o balde, querida. Ela tava tão nervosa com o balde que ela não quis que eu levasse o balde antes. Então, imaginem aquilo. Vai ser muito glitter, muito, muito, muito balde. Mas vai ser um balde glamouroso. A gente tá resignificando esse balde aí com muito amor. E a gente mal pode esperar. E aí, Marcos Cogo? Pode entrar. Conta pra gente um pouco mais da DragCon. Oi, gente, tava aqui quietinho, só observando. Tudo bem, todo mundo que tá vindo aí, obrigado pela oportunidade aqui de falar rapidinho.
Oi, Fontana, maravilhosa! Então, assim, Oi, Marcos! eu já falei pra Fontana que eu tava na última Realness que ela veio aqui pro Brasil. Eu fui só ver ela, tá? Eu fui ver a gata, de ver de perto, porque eu precisava ver ela de perto. E eu fiquei encantado. Eu lembro que no dia do show, assim, ninguém sabia que eu fazia DragCon ainda, ninguém sabia que DragCon existia, ninguém sabia de nada. Eu fui bem assim, normalzinho, tipo assim, só de boa assistir mesmo o evento. E eu parei, ela saiu assim no palco, no lateral, e eu parei e falei assim, gata, você é maravilhosa, parabéns por tudo. E ela foi super simpática, me deu um abraço, obrigado, que seu nome, sei o quê. E ela saiu pra tirar as fotos dela que ela tava falando, aí que ela tava requisitada, viu? E aí foi isso, e aí naquele momento eu falei assim, cara, eu quero ela no DragCon. Ai, obrigada, eu não sabia desse... Pois é. Foi naquele momento ali que já bateu. Ali, né? E a gente acabou nem conversando ainda, que eu conversei mais com o manager dela nesses últimos dias. E assim, é uma honra ter você, tá? Você vai ser muito bem-vinda, você é muito querida aqui. Obrigada. Não só essa final desse programa, dessa edição, que está maravilhosa, que até meu namorado que não assiste Drag Race tá assistindo e tá torcendo por você. A gente vai celebrar o Brasil. E eu acho que você representa o Brasil, gata. Parabéns, viu? Parabéns por tudo. Muito obrigada, Marcos. Parabéns pelo que você tá fazendo e a gente se vê aqui, tá bom? Beijo. Você, beijo. Se cuida. Obrigada. Gente, que honra. Meu Deus do céu. Tô chocada. Obrigada, Marcos. Manda um beijo pro seu namorado e fala pra ele, olha, agora a gente tem que converter ele, hein, pra assistir todas as temporadas, que é assim. Aqui a gente precisa consumir todas as temporadas, quando começa com uma. E a gente vai fazer esse DragCon, o melhor DragCon de todos. Então pode ter certeza que a gente vai entregar muito lá. E eu vou levar tudo, gente, pra vocês. Porque é o meu, assim, é o meu coração que vai estar ali presente com vocês. Não vejo a hora. Que delícia vocês aqui, máximo respeito, realmente tem que completar o álbum, assistir todas as temporadas. E eu dou graças a Deus por isso, gente. Eu rezo pra você estender mais um pouquinho, ficar até o final do mês, do semestre, do ano. Ai, eu quero muito. Eu tenho show dia 29, eu tenho um show aqui na Europa, 29 de maio. Aí a gente começa a preparar pra ir pro Brasil. Vamos tentar, gente. 10 de junho é meu aniversário. Imagina eu comemorar 33 anos travesti no Brasil. Seria um sonho, né? Vamos torcer, gente. Comigo, por favor. Maravilhosa, comemorar a festa, gênios e tudo. E falando em rezar, tem que ter fé. E você sabe como é. Por isso a gente chegou no quadro Spiritual Check, onde você conta pra gente sobre a sua espiritualidade. Acredita em alguma coisa? Acende vela, bate tambor? Como que é isso? Aqui a gente acende vela e bate tambor, a gente faz tudo. Eu sou meio traumatizada com religião, né? Porque eu passei por muitas questões de escolhas de pessoas próximas a mim, né? Principalmente durante a minha infância e tal, de religião. Mas hoje em dia eu não sigo uma religião fixa de nada, mas tudo que tem amor e tudo que vem com energia positiva, eu recebo, eu aceito e transmito, sabe? Então a gente trabalha aqui muito na energia de vibrar. A gente tem essa vibração que a gente vibra junto com pessoas que estão na mesma sintonia que a gente. Eu sou bem chata pra amizade, sabe? Pra amigas, pra pessoas que eu tenho próxima de mim. Eu sou bem chatinha, assim. Porque o santo tem que bater, mas a sintonia, a gente tem que vibrar nessa sintonia de coisas boas. E é o que eu não posso dizer que eu tenho uma religião, mas se existisse uma religião que falasse sobre isso, eu seria adepta, desculpa, o português tá falhando às vezes hoje, gente, desculpa. Mas eu seria mais próxima dela, assim, de algo que realmente traga amor e traga inspiração e coisa boa pras pessoas, né? Não, nada pra gente... Eu sou meio traumatizada com esse lance de religião porque, né, vocês já devem ter ouvido nas minhas entrevistas, foi babado na minha criação, né, esse quesito religião, mas hoje a minha religião é fazer o bem e vibrar nessa sintonia de paz, de amor, de prosperidade, e vibrar com pessoas que vibram comigo e transmitir essa energia pro mundo, sabe? E a Fontana é isso, gente. A gente é a fonte dessa energia aí. Então, aproveitem. Tô transmitindo, ó, gente, pra vocês. Todo mundo que tá ouvindo aqui, ó. Tô mandando aqui da Suécia, tá chegando no Brasil, tá chegando no Japão, na China. Essa corrente de energia positiva pra inspirar todos vocês a irem atrás dos sonhos de vocês, de fazer acontecer, de levantar a cabeça, mano, e não ter medo, de mergulhar de cabeça pra com que a gente chegue a exatamente onde a gente quer chegar.
chegar. E se não for onde a gente quer, a gente continua tentando, a gente não desiste. A gente fala, né, que a gente é brasileiro, a gente não desiste, né? Então, ó, não se esqueça dessa frase que a gente sempre fala, mas que às vezes a gente acaba esquecendo, que a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Ah, mas eu consigo sentir essa energia daqui. E você tem alguma superstição, algum ritual antes de entrar pro palco? Não, mulher, eu tento não vomitar, né? Esse é o meu ritual, tentar segurar a ansiedade. Às vezes eu preciso tomar meu remedinho pra não ter uma crise de ansiedade, né? Gente, eu fiz Europride, acho que era 500 mil pessoas naquele palco. Tem até um videozinho lá no meu Instagram que eu desejo Happy Pride. Era um mar de gente, como é que você não vai ficar doida, né? Não tenho nenhum ritual, nenhuma superstição, mas eu preciso estar alongada, com o meu corpo aquecido. E preciso estar controlada na ansiedade, porque eu fico muito nervosa, sempre. Toda vez que eu vou subir no palco, em qualquer lugar eu fico muito nervosa. Então, eu tento me centrar e... Ai, não, gente, nem vou tentar falar pra vocês que eu sou centrada, porque não sou, não. Fico doida mesmo, sou doidinha. Então, eu tento focar no momento de não errar no palco. Mas agora, tipo, no Drag Race, gente, vocês viram lá o desespero no palco? Eu estava desesperada mesmo. E é o lip sync pela sua vida. Você tá arriscando ser tirada do seu maior sonho. Então, o desespero bate muito. Mas não tem um ritual não, amiga. É como dizem, né? A gente tenta se conter, mas na medida do possível. E eu também soube que você passou em dança na UFRJ, chegou a estudar serviço social em Brasília. Se não fosse drag, qual carreira você teria seguido? Amiga, agora você falou tudo. Eu devo ter começado 3 faculdades, né? Não acabei nenhuma, mas é outra frustração, né? Que eu queria ter feito primeiro. Eu queria ter feito moda. Olha, gente... A primeira bolsa de ProUni que eu consegui na minha vida foi de moda, numa faculdade muito conhecida do Rio de Janeiro, porque eu morava no internato no Rio, né? Eu era bolsista de um internato de uma escola no Rio. Quando acabou a escola, eu queria muito ficar no Rio, né? Eu não queria voltar para São Leopoldo, porque São Leopoldo era uma cidade muito pequena, com uma mentalidade muito pequena. Então, eu simplesmente decidi, de primeira, assim, na questão de vestibular, eu queria ser uma ótima... Não pensava em ser drag, mas olha como o universo funciona. Gente, o que é olha, ouça o que eu tô falando pra todo mundo que tá ouvindo. Amiga, amigo, amiga, o que é teu, ninguém vai tirar de você. Não importa. Não acredite na inveja alheia, não acredite na energia negativa do outro. Amiga, foca no teu corre. O que é teu, ninguém vai tirar de você. Como que você explica uma POCzinha periférica de 17 anos se enfiando sem um puto no bolso, se enfiando pra UFRJ pra fazer faculdade de dança, querendo ser bolsista de ProUni numa faculdade de moda? Era minha drag falando comigo no meu subconsciente, gente. Porque eu sabia que eu ia ter que ser uma boa performer, eu sabia que eu ia ter que saber costurar e fazer roupa. Naquele momento, no meu cenário de vida, não coube a mim. Infelizmente, é uma das minhas maiores frustrações, de que eu não consegui fazer minha faculdade de dança e minha faculdade de moda. Se eu tivesse feito lá atrás, eu seria uma drag muito melhor hoje, gente. Eu seria uma drag com as minhas linhas de balé muito mais fortes, eu seria uma drag com uma performer mais incrível, eu conseguiria fazer looks muito mais incríveis do que eu faço hoje, mas eu sei que o meu chamado naquele momento não era esse. Aí eu fui pra Brasília, fiz serviço social, também porque eu queria mudar o mundo. Aí quando eu vi que eu não podia ser viado na UFRJ, eu falei, eu vou ser viada na política. Fui me enfiar lá em Brasília pra fazer serviço social, querendo mudar o mundo. Eu falei, é agora, querida, eu vou pegar na mão de todas as travestis e todas as gays periféricas e a gente vai mudar o mundo. Querida, o primeiro corre que a polícia me deu lá em Brasília, a gata fazendo protesto pra transformar a homofobia em crime. Estamos falando de 2010. Muita água correu no Brasil desde 2010. E aí a última faculdade que eu fiz, que eu comecei, foi de administração e ali me podou, gente, porque eu não podia ser quem eu era, né? Eu precisei performar o masculino pra conseguir trabalhar e ir pra faculdade e aquilo causou uma ferida muito grande em mim, né? Mas a pergunta era qual das profissões, né? Mas esse que é o babado da Fontana e de drag em si, né? A gente precisa ser boa em tudo. A gente precisa ser boa performer, boa costureira, boa cantora, boa comediante. Então, assim, todas as faculdades que eu comecei e não acabei me ajudaram a chegar até aqui. Então, assim, se eu pudesse escolher uma coisa... Olha, gente, depois que eu ficar velha, eu vou ter que escolher uma coisa, eu acho, né?
Não Tem que sei fazer ainda. tudo e ainda lutar, né? É muita luta, mas você sempre pode seguir a carreira de cantora. Afinal, você gravou uma track bafo, a música está disponível em todas as plataformas. E eu queria saber, tem planos pra lançar mais pedradas como What You Waiting For? Que a gente quer videoclipe. Tem sim, a gente tem 3 músicas já prontas e aí vai sair um EP contando uma história, né? Aí terça-feira que vem a gente vai ver como que essa história vai ser contada e dependendo de como a história for contada, aí a gente vai vendo os próximos capítulos, né? Mas temos sim músicas novas vindo. Vou falar a verdade, ser artista independente ou ser artista no nosso mercado de drag é bem difícil, assim, porque a gente compete com tubarões da indústria de streamings que são... É babado. Então eu meio que desencantei, assim, da carreira musical. Não desencantei, mas é um investimento financeiro e é um investimento muito grande que a gente faz pro retorno ser mínimo, entendeu? Por mais que a música seja a minha linguagem. Eu amo escrever música. Todas as músicas que eu lancei, eu escrevi. E não sou produtora musical, mas eu acho que eu sou, sei lá, eu gosto... Não sou poeta também, gente, mas gosto de escrever meus sentimentos e situações que são importantes pra mim, né? E What You Waiting For, querida, foi muito inspirada na minha história. Muito inspirado na minha trajetória e nas nossas trajetórias, nos nossos caminhos. E, Mona, performar na frente da RuPaula, receber o win, é aquilo que eu falei, a primeira vez que eu me senti realmente celebrada, né? E a minha música, Ai, é difícil de explicar, porque aquele dia foi babado, meu Deus. Mas tem música nova vindo por aí sim, então continuem aqui comigo que a história tá só começando, gente. E continue escrevendo, vai preparando, nem que seja pra deixar na gaveta junto com o passaporte, que uma hora você lança. Com E falando em passaporte, você mencionou no começo da entrevista uma das nossas maiores preocupações em relação ao seu visto. Como estão tratando os imigrantes desses lados também. E recentemente rolou esse drama com essas coisas de documentação. Parece que ainda não tá resolvido, não podemos ficar aliviados com isso ainda? Não, amiga, aquilo que eu te falei. Isso já tava rolando na época do Drag Race. Eu lembro de, supostamente, não foi ao ar essa conversa, mas eu lembro de supostamente, talvez, ter conversado com a RuPaul em uma das interações da Workroom. E talvez a Ru não fazia ideia de que a Suécia fosse assim, né? Então é outro estereótipo de que as pessoas têm, de que é um país aberto, que aceita as diversidades. A Suécia tá enfrentando um retrocesso político, social gigante. Então, estamos passando por um processo de deportação em massa e as regras, o que acontece, tem gente que acha que eu tô aqui legal, que eu vi igual a Sol da novela de América, que eu me enfiei dentro de um como é que fala? Que me enfiaram dentro do motor de um carro e que eu vim aqui escondida segurando o vidrinho aquele lá com a neve, né? Não, gente. Eu sempre tive vistos aqui. E por mais que eu tive um relacionamento que me trouxe aqui, eu sempre quis ser independente. Então eu apliquei vistos de trabalho. E pra você ser elegível que fala? Pra ter visto de trabalho, você precisa ter um trabalho fixo e o que acontece nesses últimos anos as regras para você ser elegível, para você ter vistos na Suécia, essas regras foram cada vez ficando mais difíceis. Cada vez foram se tornando mais difíceis. Então, eles aumentaram o salário mínimo para você ser elegível. Antigamente era um salário mínimo básico de você na Suécia. Agora eles aumentaram esse salário para um valor muito exorbitante que pouquíssimas pessoas suecas recebem, por exemplo, para com que as pessoas não se tornassem elegíveis de se ter o visto, sabe? Dificultaram de todas as maneiras possíveis. Em toda aplicação que eu faço, eu já moro aqui há 11 anos, eu pago impostos, eu sou contribuinte. E eu falo dessa questão de impostos porque aqui eles jogam na minha cara, né? Que eu sou imigrante, que eu estou aqui para mamar nas tetas do governo sueco. Quando na realidade eu sou contribuinte há 11 anos, porque eu trabalho aqui desde quando eu vim pra cá. Trabalhei com limpeza, trabalhei em restaurante, trabalhei em café, tudo que você possa imaginar que fosse legalizado, gente, tudo que fosse lícito, eu fiz por aqui.
E nunca me envergonho disso, tenho muito orgulho da minha história. Mas, durante todos esses anos, eu sou contribuinte. Então, essa questão é puramente xenofóbica que eu tô passando. Mas agora a gente tá prestes a receber, estou na mesma situação, mas a gente tá prestes a receber uma resposta, porque, querida, eu fui parar na Vogue 2 vezes, eu fui parar nos maiores veículos de comunicação da Suécia, eu participei do maior talk show do país, onde são 3 milhões de telespectadores toda sexta-feira. Eu tava lá sentada falando que eu tô prestes a ser deportada e ainda falei que sou travesti, tudo na mesma hora, no mesmo dia, chocando a família tradicional sueca, porque é uma família tradicional sueca que assiste esse programa. Então eu decidi botar a boca no trombone, né, porque se quando eu era anônima, já me deportaram porque faltava uma documentação numa aplicação de um visto, que era bobagem, agora então eu tô numa situação muito delicada, porque como eu sou uma pessoa pública, ou eles vão me dar o visto pra me calar e me deixar quietinha, ou eles podem negar o meu visto e falar assim, não, pra mostrar pra essas pessoas, pra mostrar pra esses seres humanos que são anti-imigrante, pra mostrar com que eles estão fazendo o trabalho deles. Então me coloquei numa situação, se eu já tava vulnerável, agora então que eu decidi hablar, eu tô numa situação ainda mais vulnerável. Então, gente, torçam por mim, e eu sei que tem uma legião de brasileiros e brasileiras e brasileiros que falam, você vai morar aqui na minha casa, você vai trabalhar aqui, volta pro Brasil, a gente vai cuidar de você. E eu sei, do fundo do meu coração, que essa é uma realidade. Se eu hoje voltasse pro Brasil, eu acredito que eu não ia passar fome. Mas, eu como uma mulher travesti, eu tenho medo de morar no Brasil. Eu tenho medo pela minha vida num país que ainda tem muitos desafios com a comunidade trans. Então, eu me acostumei com a vida de Suécia, né? Aqui, entre todas as problemáticas, eu ainda, né, tenho o acesso ao sistema de saúde único daqui, que me trata de forma gratuita. É um dos poucos países da Europa que tem ainda um sistema único de saúde gratuito. A gente tem uma segurança social maior do que no Brasil, né? Eu lembro que eu tava no Brasil agora, eu lembro que o motorista do Uber falava, ai, não mexe no telefone que eles estão quebrando a janela do Uber. Tipo assim, coisas que pra mim, eu não me dá medo, gente. Na minha condição de saúde mental, da ansiedade que eu tenho, é babado. Mas eu sei que se a gente for deportada, eu vou sair daqui de cabeça erguida, amora. E voltamos pro Brasil, tieta, querida, plenas, belíssimas. Aí eu vou ter bastante tempo pra abraçar e beijar todo mundo no Brasil, todos os Team Fontana, todo mundo que torce por mim. Mas não é o ideal, não é o que eu gostaria agora. Eu gostaria de ser uma coisa que está associado diretamente à minha liberdade. E, gente, eu tenho 32 anos, eu nunca fui livre na minha vida. Então, por mesmo que agora eu tenha saído do armário com trans e travesti, eu não tenho o direito de ir e vir. E esse direito me foi tirado desde o berço. Ou eu não podia ser eu mesma, ou eu não podia ser quem eu era, eu não podia transitar por lugares. Esses direitos foram tirados de mim, esses direitos são tirados de travestis, esses direitos são tirados de pessoas como eu. Então, essa liberdade eu nunca vivi. Mesmo estando num dos maiores programas de TV do mundo, eu não tenho a liberdade ainda. Então, a hora que essa liberdade vier, eu vou passar mais tempo no Brasil, eu vou ter essa liberdade pra ir e voltar onde eu quiser, no momento que eu quiser. E vai ser um momento, aí sim, vai ser uma vitória pra minha vida, gente. Uma vitória, uma conquista pessoal minha. Eu ter o direito de ir e vir, porque esse direito eu nunca tive, desde o berço, sabe? É muito difícil falar sobre isso. Você sabe que a nossa vontade é te guardar numa caixinha, te proteger de todo mal, ainda que isso não tenha a ver com liberdade. Mas é importante falar desse retrocesso, porque é no mundo todo. E a gente continua fazendo uma macumbinha nível Alcione pra resolver essa coisa da elegibilidade logo. Mas lá no Drag Race Suécia, a coisa também não foi nada fácil. Quais foram as principais diferenças entre aquela temporada sueca e essa agora no Reino Unido? Bom, a primeira diferença é a questão estrutural, né, gente? Quando a RuPaul tá junto, é uma estrutura mega. É tipo assim, é um babado. Aqui na Suécia a gente teve uma estrutura incrível, não tô falando mal, gente. Não é isso. Mas foi muito menor, né? Então eu tô comparando assim, que o Drag Race da Suécia foi tipo
a pré-escola. E que agora eu estou fazendo o meu PhD em drag. Em questões de cast, aqui na Suécia, eu era a única. Em inglês tem o termo, eu não vou saber em português, gente. Tem o termo POC, que é People of Color. Alguém sabe se tem esse termo em português, gente? Mas falando de colorismo, alguma coisa desse sentido? De pessoas não brancas europeias, digamos assim. Né? Digamos, imigrantes latinos, africanos, asiáticos, pessoas não brancas europeias, digamos assim. Eu preciso estudar esse tema em português. Eu não vou tentar traduzir ao literal, porque pode ser que não faça sentido algum e ainda sou errado. Mas enfim, eu era a única pessoa no estúdio, muitas vezes, de fora, que não era uma pessoa branca europeia. Então, o Drag Race da Suécia era muito branco, muito... Por mais que seja um programa de drag, a gente tinha uma jurada preta, que ela tava transitando, né, de jurada convidada e tal. E assim, era a única pessoa que não era branca. Aqui na Suécia, essa questão de nacionalismo e de extrema-direita, as pessoas acreditam na raça pura. É nojento, gente. As pessoas acreditam na raça sueca pura branca. Por isso que eu trabalho muito aqui em todos os lugares e todos os ambientes que eu vou. Quando eu levo meu time é colorido, entre aspas, não apenas no colorido do nosso arco-íris, mas no colorido de cores das nossas etnias e das nossas raças, as pessoas ficam em choque, porque aqui não é comum a gente ver essa diversidade de cores de pele, sabe? E algo que no Drag Race da Suécia, muitas vezes eu me sentia um ETzinho, porque eu era a única imigrante do rolê. A única que não era daqui, sabe? Em vários momentos. Então me colocava numa posição de, além de já existir naturalmente o choque e as diferenças culturais, mas me colocava num lugar de um ETzinho às vezes, porque eu era a única naquele lugar que não era daqui. Então às vezes eu me sentia um peixinho fora d'água, um peixinho sozinho fora d'água. No UK vs. The World, a gente tá falando de... Quantos países foram representados? 8 países ali, diferentes? 7, eu acho que países? por aí. 7, 8 países, digamos assim, representados. Então, assim, a diferença cultural grita. A diferença cultural é o que move o fator reality do programa. Além de cada queen trazer a sua drag local, mas o fator diferença cultural, ele movimenta. Tanto que um samba pode causar um linchamento virtual. Vocês têm noção disso, gente? Um samba causa linchamento virtual. Mas no UK vs. The World tinha o fator competição, que as queens estavam sedentas e nervosas e querendo muito ganhar. E iam fazer de tudo, né, pra se estapear pra chegar na final. Então, na Suécia eu também senti essa competitividade, mas não era no nível que tava no UK vs. The World. No UK eu sinto que as monas estavam, assim, nervosas, atiçadas e sem medo de causar. Na Suécia elas estavam mais calmas, mas aí na Suécia eu me sentia excluída por não ser sueca, mas no UK eu me senti sozinha por realmente tá essa situação de competição, né? Quando eu perdi a Serena, então aí eu me senti sozinha real. Eu falei, gente, eu tô aqui sozinha, sou eu por eu mesma, levanta a cabeça e bora. Nossa, no UK elas estão com sangue no zóio, como a gente fala aqui. E essa coisa de pureza é horrorosa. Falando um pouco da Suécia, a gente mal conseguia diferenciar as outras participantes, porque todas eram muito brancas. Isso acontece na Bélgica também. Mas vamos descontrair um pouquinho, porque você é uma diva pop universal, mundial, muito inspirada por outras diva pop. E pensando nisso, a gente criou uma brincadeira aqui, que é o Com Que Diva Eu Vou. Então eu vou citar 2 nomes e você me diz qual diva você prefere. Tá pronta? Prontíssima, bora. Em 3, 2, 1, valendo! Beyoncé ou Rihanna? Beyoncé. Beyoncé ou Katy Perry? Beyoncé, pelo amor de Deus. Beyoncé ou Ariana Grande? Ai, Beyoncé, né, gente? Você me respeita. Beyoncé ou Miley Cyrus? Ai, Beyoncé, por favor. Beyoncé ou Shakira? Ai, Beyoncé, desculpa, Shaki. Beyoncé ou Christina Aguilera? Ai, Beyoncé, pelo amor de Deus. Beyoncé ou Mariah Carey? Beyoncé ainda assim, entendendo o poder de Mariah, tá? Beyoncé ou Cher? Beyoncé, mas com muito respeito a Cher também. Beyoncé ou Lady Gaga? Ai, Beyoncé, mas muito Little Monster no coração, sempre. Beyoncé ou Madonna? Beyoncé, mas muito Madame X, muito fã da Madonna, mas Beyoncé. E por fim, Beyoncé ou Britney Spears? Ai, que difícil, gente.
Ai, meu Deus do céu, mas eu não posso soltar a mão da Beyoncé, gente. Eu não posso soltar a mão da Beyoncé. A Britney é minha rainha, minha tudo. Mas vamos falar sobre drag é político, né? A Beyoncé manja do rolê. Então, tudo que a Beyoncé faz hoje, o impacto que tem na cultura pop, o impacto que tem na música, o impacto que tem no mundo, a Beyoncé é ligeira, entendeu? E a Britney, o impacto dela realmente é indescritível, mas ainda assim é muito conectado ao coração, minha infância, minha adolescência. Mas a Beyoncé o poder de Beyoncé na minha vida é indescritível. É Beyoncé, desculpa. Se tivesse que escolher, é Beyoncé. Gente, a Beyoncé fez um strike total aqui. Extra. Fontana solta a mão de Britney. Nunca solta a mão da Britney. Mas olha, você já foi no show da Beyoncé? Não, só vi por TV, assim. Então, eu acho que assim, existe vida antes e depois de um show da Beyoncé. Porque o que aquela mulher entrega no palco, eu nunca vivi nada parecido. Eu lembro que quando eu fui no show de Renaissance, eu não queria que aquele momento acabasse. Ela me transportou, eu tava num momento também difícil, de relacionamento, de vida e tudo mais. Mas ela conseguiu me tirar, é como se fosse um remédio, assim. Ela conseguiu me tirar de um momento difícil, me transportou pra um outro lugar que eu não queria sair de Renaissance. Eu queria ficar lá pra sempre. E esse é o poder da música da Beyoncé, é o poder que a Beyoncé me trouxe. Porque além de ela ser incrível como cantora, como artista, mas ela teve um poder de me transportar para um outro lugar quando eu mais precisava, e por isso eu sou muito grata. E as nossas comunidades também, né? E realmente ela é muito flawless. Qual que é a sua? Qual que é a tem sua, Queen? Ah, eu vou ficar com a Madonna, porque eu já sou mais velha. Eu amo. Eu fui no show dela aqui agora, o último, foi a primeira vez que eu consegui ver o show da Madonna. E, gente, ela tava toda com aquele adesivo de dor muscular. Como é que é o nome? Ah, aquela coisa no joelho. A gente viu o show em Copacabana. Ela tava toda amarrada com aquele negócio, mas ela tava presente. Você olhava no olho da Madonna e ela estava 100% presente. Uma coisa que a Britney, coitada, quando eu fui ver o último show dela, eu saí de lá com pena, né? Eu fiquei chateada comigo, porque eu falei, gente, eu dei dinheiro pra esse sistema que tá abusando dela. Porque quando eu olhei no olho da Britney, ela não estava ali, porque eu tava muito perto do palco. Quando eu olhei pra cara da Britney, gente, que eu não vi a Britney ali, eu fiquei, me doeu assim na alma, realmente. Ah, eu imagino, a gente fica muito sentido com Britney. Teve um boato que ela ia vir pra Copacabana esse ano, mas não rolou. Vai ser Shakira mesmo. E antes de encerrar, vamos pra caixinha de perguntas dos fãs. São 4 perguntinhas, bem rápida. A primeira é do Rogério, de Salvador. Se você pudesse morar em qualquer lugar do Brasil, onde seria? Eu preciso falar que tem uma coisa muito triste da minha vida, eu mesmo sendo brasileira, eu venho de uma realidade onde eu não conheci o Brasil, né, gente? Eu morei, né, no Rio, mas eu morava numa escola-internato, então eu não conheço o Rio de Janeiro de verdade, assim. Então, infelizmente, essa resposta eu vou ter que dizer assim, aguardem os próximos capítulos, porque eu quero conhecer o Brasil. Eu não conheço o Brasil, eu não conheço o Norte, não conheço o Nordeste, eu quero conhecer o Brasil de verdade. Aí eu posso aí depois que eu conhecer e viajar ao Brasil, aí eu vou te responder onde é que eu quero ficar. E tem um mundo todo no Brasil, é grande demais isso aqui. E é lindo demais. Com certeza. É difícil. Pelo meio ambiente, né? Tem tanta coisa que podia ser mais preservada. Mas vamos para a próxima pergunta, que é da Amanda. Ela que é trans, de São Paulo. Amo. O que podemos esperar de Fontana na grande final de UK vs The World 3? Vai ter um reunion lá também, né? Gente, Amanda, se eu tivesse peito, eu batia na cara delas. Mas eu ainda não tinha meus peitos lá, não tenho meus peitos ainda. Gente, lavação de roupa suja. Então vocês já podem imaginar, né, querida? Não, e o teaser já botou, né? Botaram a Minty, isso eu posso falar porque já tá no teaser. Ela vira assim, eu achei você mal educada. Aí corta pra Michelle perguntando, Fontana, você tem alguma coisa pra falar? Aí vai a Fontana, eu tenho muito o que falar. E eu gosto, pá! Então vai ser babado. Eu quero ver o que eles vão botar, gente. Porque foi dedo no cu e gritaria. Então muita emoção. Muita emoção. E eu me defendendo. Gente, é só isso que eu posso dizer pra vocês. Eu que não queria treta com ninguém. Eu só estava me defendendo. Mas são esses momentos que valem ouro na televisão. Isso é TV de qualidade. Exatamente.
A próxima pergunta é do Matheus, de Niterói. Independente do resultado na final, você voltaria a participar de qualquer outra edição do Drag Race ou outro reality? A gente tá muito cedo ainda, sabe, pra responder essa pergunta, porque eu investi tudo e eu botei toda a minha energia nesse projeto atual. Então agora é difícil de falar, porque quando você se enfia num projeto desse, gente, ele suga a sua alma e você entra nessa galáxia a vácuo de estar ali nessa bolha. Então, agora eu não sei te responder essa pergunta não, cara. Porque eu ainda Quer preciso... evitar a fadiga, como diz Jaimin? Eu quero processar o que tá vivendo agora. Eu quero me recuperar financeiramente, quero me recuperar energeticamente de tudo isso primeiro. E depois eu quero ver os próximos... Temos vários próximos passos, né? Independente do resultado. Temos músicas novas, temos turnê que vai pra acontecer. Mas eu quero, assim, agora não teria como, né, gente? Pelo amor de Deus, porque eu não tenho condições físicas, psicológicas nem financeiras de fazer uma outra temporada de nada. Agora eu queria ficar na minha cama, relax, porque tô processando ainda o que aconteceu durante o UK. Eu entendo, eu também não tenho condições de acompanhar mais uma trajetória dessa. A mãe Não tá é? cansada. Eu sei, amiga, pra vocês também. Vou dar uma assim, né? Vamos dar uma independente do que aconteça, se convidar, a gente nunca diga nunca, né? Porque a gente tá num programa que tudo pode acontecer, gente. Nunca diga nunca, mas, assim, nesse momento agora até pra vocês, pra dar uma pausa pra vocês, porque vocês que torcem por mim, gente, foi uma montanha-russa, né? Toda semana vocês estavam nas trincheiras comigo. Então, assim, vocês também precisam se recuperar antes da gente entrar em alguma outra aventura. Foi aquelas músicas que colocavam no lip sync, então a gente fazia uma novena pra Fontana não ter que dublar, porque já sabia que a música não ia ser fácil. Foi uma loucura. Mas aqui, por fim, temos uma pergunta do André de Londrina sobre os looks que você apresentou no UK. Eram perfeitos. Alguém ajudou a produzir? Você fez todos aqueles looks? Como que era? Oi, André. O processo criativo dos looks, ele foi... Gente, é uma trabalheira. Gatilho. Ai. Mas todos os looks foram concepções minhas, que eu reuni histórias e momentos. E aí eu tive designers que me ajudaram a trazer vida, né? A essas histórias. Tem um look que eu preciso dar os créditos pra minha amiga Carol, The Drag Translator. Esse também ninguém sabe. Mas o look da lavação de roupa suja é um look inspirado no look da RuPaul no Met Gala, que era um terno onde tinha um cavalo no ombro. Vocês lembram desse look? O meu look da lavação de roupa suja, eu sou o cavalo da roupa da Mama Ru no Met Gala. E essa ideia brilhante, quem teve, foi a minha amiga Carol Drag Translator. E eu, juntamente com o Jorge The Glamour, a gente conseguiu traduzir esse cavalo do look da Ru naquele look, né? Pena que não é look de runway, mas eu fui coletando histórias e momentos e fui deliberando pra designers diferentes, né? Pra fazer. Como eu fiz o musical da Pequena Sereia, os designers que fizeram os figurinos do musical foram os designers que me ajudaram a fazer as roupas, a maioria das roupas, né? Então eu trabalhei com grandes nomes, né? O Wilbert e o Tommy já fizeram roupa da Beyoncé, gente. Eles fizeram roupa da Levi's, da campanha da Beyoncé. Já fizeram roupa pra Jennifer Lopez. Eles são latinos que moram em Nova York. Então, assim, eu fui muito sortuda de ter uma rede de apoio muito foda, sabe? Pra me levantar e esse que é o poder daquilo que eu te falei, que o que é nosso ninguém tira. Então essa rede de apoio que eu construí até aqui me ajudou muito, gente, porque sozinha eu não ia pra canto nenhum. Sozinha eu estaria chorando, depressiva, em cima de uma cama. Então essa rede de apoio realmente me trouxe pra frente e me levou pra essa final que a gente tá celebrando agora. Eu lembro esse look da RuPaul, era um rosa e preto, né? Exatamente! O look do Meet the Queens estava incrível, gente. O que era aquilo também? Impecável. Foi difícil ali no Meet the Queens, porque era o Executive Realness, Realness executiva. E é muito longe da Fontana, né? Aí eu precisei, eu e Tommy trabalhamos em fazer
como que a gente ia botar a Drag Queen Warrior, que é a Drag Queen guerreira, numa executiva. E eu falei, eu não vou usar terno, não vai me botar terno, ainda mais agora que eu tô nessa nova fase da minha vida. Eu falei, não, a gente precisa fazer uma armadura. Como que a gente vai fazer uma armadura executiva? Aí a gente lembrou, eu queria fazer um cabelo, já tinha a ideia de fazer um cabelo com chicote de um como é que é o nome do bicho em português, meu Deus? Escorpião, meu Deus. Eu já tinha essa ideia de um chicote do escorpião rodando o corpo dela assim, como quase um Pokémon, sabe? Qual Pokémon você vai escolher pra te defender, pra lutar por você? Aí a gente entrou nesse consenso de fazer esse Schiaparelli Mugler inspirado nessa armadura, né? Mas aqui ele deu um trabalho, gente, pra fazer, porque ele é todo duro. Ele é feito de borracha com espuma. E ele não dobra pra levar. Eu botei as minhas perucas, pra vocês terem noção, no meio desse look, no meio da caixa. Porque é um look duro, que é uma armadura bem complexa. São 16 pedaços conectados que transformam a armadura. É babado. Nossa, e ficou demais aquela trança de chicote no vídeo, você girando aquele cabelo. Chique, foi né? sensacional. Obrigada, amor. E a gente tá quase acabando, mas eu não poderia deixar de agradecer a comunidade Domínio Drag, que proporcionou esse momento tão bacana. Além de tantos outros, Rafa Spol, Atila Alencar, verdadeiras colas que mantêm a comunidade unida, grudada dentro e fora do Brasil. Gostaria de mandar um alô pra comunidade Domínio Drag? Um alô e um abraço, um beijo, Domínio Drag. Eu amo vocês, uma comunidade que me abraça, que apoia a arte drag nacional e que inspira. Vocês são incríveis, obrigada por tudo, eu amo vocês, obrigado pelo carinho. Tô sempre lá de olho, vocês acompanhando a minha jornada desde o comecinho, me dando apoio desde o comecinho. Nunca soltaram a minha mão e estiveram nas trincheiras comigo em todo momento. Obrigada por tudo, eu amo vocês. E Rafas, um beijo! Oi, Fonte! Oi, amor! Olha, Fonte, realmente, desde o comecinho, você sempre foi apaixonante. A gente tem essa mesma visão quando você fala que viveu a primeira temporada com a sensação de que viveu tudo, porque a gente teve realmente essa percepção, né? Você chegar na final, uma brasileira na Suécia chegar na final já foi, assim, sensacional. A gente já levantou a bandeira, abraçou, torceu, vibrou. Mas agora a gente vivenciou o real glow up de Fontana. Você entregou tudo, independente já não tem como não falar, né, do primeiro episódio, de RuPaul, de Bucket. Isso foi sensacional. Eu ri tanto ao mesmo tempo que me identifiquei muito, porque eu também sinto muito nervoso até hoje antes das minhas apresentações. E mais engraçado ainda, se a gente pode, engraçado entre aspas, foi que a gente esteve juntas, né, no Halloween em outubro, e eu tava ali no camarim já numa situação total Bucket, super ansiosa e estressada, porque a viagem já foi turbulenta. Eu peguei o figurino antes do meu horário de estar em cena, e aí, por um acaso, a gente se esbarrou, né? Eu virei, era você me viu ali e eu tava a mil, uma verdadeira locomotiva. Eu tinha acabado de sair do palco e estava em situação de Bucket real. E de repente você já me chamou e vamos fazer uma foto maravilhosa e tal. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito, apontando aqui eu desse jeito. E lá fomos nós e tiramos várias fotos e fizemos um vídeo lindíssimo. E a gente só sente muito orgulho de saber, de ver essa tua trajetória, de você ter se aberto, se descoberto. E, essa coroa, se não vier pra sua mão, e que há de vir, não importa, porque você transcendeu. A luz dessa temporada é tua, o foco é teu, a estrela tá brilhando em cima de Fontana. E a gente tá vendo isso, tá vivendo isso. É isso. Eu podia passar aqui mais tempo rasgando seda pra ti, mas com todo orgulho e mérito, eu tô torcendo muito de coração.
E, meu Deus do céu, a gente há de se encontrar nessa DragCon e você exibindo uma bela coroa. E mesmo assim, se não tiver, a gente vai festejar e celebrar muito. Beijo, Fonte. Ai, meu Deus, Rafa, estou aqui chorando, porque eu lembro. Eu vi que você tava nervosa, viu? Aquele dia que a gente se encontrou. Fizemos fotos belíssimas. Muito, mana, muito. Ali é situação de bucket real, sabe? Eu moro no litoral de São Paulo. Eu sei. Então, tipo, já subi pra São Paulo, aí fui pra um bairro completamente oposto da onde era o local da festa, pra pegar o figurino. Eu tava dentro do Uber, e o Uber pegou uma estrada. Gente, a gente não via cidade, a gente só via mato, e era pra mim estar em cima do palco naquele momento. Então foi tudo muito louco, eu mal consegui interagir com ninguém do elenco. Se não fosse a foto me pegar ali no momento pra gente fazer as fotos e um vídeo, não teria acontecido, porque eu nem tava completamente desnorteado. E aí vem você, né, trazendo esse teu lado, expondo essa vulnerabilidade, e é uma coisa que nós artistas drags passamos muito. Não é de se estranhar, não é incomum, né? Eu sinto isso até hoje, ali não era diferente, e aí quando eu te vi, foi mais ainda. Eu falei, peraí, ai, putz, quando vi o Bucket e o falando isso, gente, foi assim, ó, apaixonante, sensacional, a senhora iconizou. Winner, você já é. Beijo, meu amor. Obrigada, Rafa. Eu tô muito, muito feliz e muito emocionada. E obrigada por se identificar, obrigada por me apoiar. Você sempre comigo. E do fundo do meu coração, significa muito pra mim. Eu gostaria muito de conseguir retribuir, sabe? Todas essas palavras, todo esse carinho. Eu espero de verdade que eu consiga te inspirar do jeito que você me inspira. E que a gente continue juntas, contando histórias, com muitos buckets por aí, com muitos palcos. E você estava belíssima, você arrasou em cima daquele palco. E você é um ícone, você é uma lenda. E foi uma honra te conhecer. Fiquei muito feliz de verdade de te conhecer e tirar fotos com você. Eu vi que você estava nervosa, mas te acompanho, admiro muito a sua arte, o seu trabalho, amo seus vídeos na bicicleta que você faz. Olha, você gosta de chuva, Rafas? É chuva ou é suor quando você tá molhada? É um misto dos dois, viu? E hoje, inclusive, aqui na Baixada Santista tá chovendo pra caramba, né? Já tá lá até, inclusive, os stories. E é isso, em janeiro... outro detalhe, né, de tudo que eu tava tão nervosa no show, eu tava praticamente 20 quilos, né, mais pesada. Em janeiro, eu descobri num diagnóstico uma condição de pré-diabetes, que ela mede assim, 1,5% a 10% até você ter a condição de ser uma pessoa diabética. Então eu tava muito no começo, né? É bem no comecinho mesmo. Eu de 1,5, eu estava com 1,6. Só que, né, 43 anos, né, família de pai e de mãe, cheio de coisinhas, um com pressão alta, outro com diabetes. Eu falei, não. Isso daqui não vai pra cima, não vai voltar. Então tirei açúcar, tirei pão. Eu moro numa cidade, né, num litoral que tem aí quilômetros de ciclovia, tem uma bicicleta em casa, e eu falei, então pera aí que lá vai. E minha filha, já tem aí, desde janeiro pra cá, não parei, não tem dia de chuva que me faça parar. Eu falei, não, que delícia, é libertador, é lava, sabe, assim, a alma, e o suor vem também. Filha, eu tô aí embarcando praticamente 30 quilômetros do ponto de onde eu saio da minha casa até o final dessa ciclovia no litoral, através do mar de balsa, né? Então já foram aí praticamente 20 quilos, 18 quilos e meio já perdi e pretendo ainda perder mais. Então a mãe já vai estar com um shape diferente na DragCon, a louca. E aí a gente vai fazer novas fotos, vídeos, se abraçar bastante, que eu não vejo a hora disso tudo acontecer, de te ver de novo.
Ai, que tudo ver essa história, Rafas, da bicicleta. Eu vejo histórias da bicicleta e você na chuva. Eu falei, gente, ai, que vontade de... E eu amo bicicleta e chuva. Ai, que vontade de andar de bike com ela na chuva, na beira da praia. Então temos que marcar esse rolê da bike na chuva, na beira da praia aí, gente. Porque aqui na Suécia, nessa friaca, não tem praia, não tem nada. Rafas, vamos juntas de bike pra pegar uma chuva, porque eu amo chuva na beira da praia, porque é realmente maravilhoso e muito inspiradora a sua história eu não sabia dessa questão. Parabéns por você estar conseguindo encontrar formas saudáveis de lidar com isso e inspirar outras pessoas, porque realmente é aquilo que a gente fala, a gente tem que ressignificar, porque senão a gente fica doido, né? Parabéns, viu? E obrigada por tudo. Significa muito pra mim, não vejo a hora de te ver de novo. E te dar um abraço bem apertado dessa vez, com menos buckets, pra gente conseguir se aproveitar um pouquinho menos nervosa. São duas rainhas aqui presentes, senhoras e senhores. É fenomenal. Transcendemos até o tempo aqui hoje. Era pra ser meia hora, já tá quase 2. Então, Fontana, meu amor, faltou alguma coisa por dizer? Agora é a hora de soltar o verbo. Gente, eu preciso fazer mala, que amanhã de manhã eu tô viajando. Mas a mensagem que eu quero deixar pra vocês é cara, acreditem nos sonhos de vocês e lutem pelos sonhos de vocês. E a vida surpreende. A vida surpreende. E quando você trabalha, quando você tem amor no seu coração, quando você acredita, mesmo quando ninguém mais acredita, existe uma mágica que acontece no universo e que as coisas acontecem, tá? Então não deixa a peteca cair, não. E a segunda mensagem, eu quero agradecer à fanbase brasileira com todo o meu coração. Obrigada por acreditarem em mim, obrigada por estarem aqui comigo. Obrigada por cada like, por cada compartilhamento, por cada comentário. Eu não sei quando vai sair esse podcast, mas se for antes da final, continue engajando, compartilhando. Pede pra vizinha, pede pro papagaio, pede pra todo mundo, porque a gente sabe a importância desse engajamento. É o engajamento que vai me fazer ter mais trabalho pra frente, independente de ter uma coroa ou não. A gente sabe que é isso que movimenta muito da indústria hoje, do que a gente faz. Então, eu quero profundamente agradecer por me abraçarem e por me acompanharem. Eu espero que um pouquinho da minha trajetória, que um pouquinho da mensagem que eu carregue, que isso inspire vocês a serem autênticas com vocês mesmas, e traga a verdade, sabe, gente, pra nossa vida. Porque quando a gente é feliz e quando a gente tá nessa vibe e nessa vibração, mágicas acontecem. Eu sou a prova viva de que essas mágicas acontecem. Então acredite, gente. Bola pra cima, vamos com tudo, Tim Fontana. Vambora. Olha, as expectativas estão altíssimas sobre o Tim Fontana. Vocês colocam expectativas em mim, agora é a minha vez de colocar em vocês. Vamos com tudo pra cima. A gente segue firme e forte aqui, é a força que nunca seca. E em 2 dias o podcast já tá no ar em todas as plataformas, viu? Obrigada, arrasou. Fontana, de coração, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que sua hora é cara, que você tá com a agenda lotada, mas é muito bom te ouvir, ainda falando em português, melhor ainda, compartilhando tantas histórias e lições. Seremos eternamente gratos e desejamos todo sucesso do mundo, além da coroa. Você merece toda a felicidade. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. A agenda tá apertada, mas eu tô prometendo passar aqui faz tanto tempo. Falei, agora é a hora, vamos com tudo. Então, muito obrigada por tudo e por apoiarem meu trabalho, apoiarem esse sonho, porque é um sonho vivido em conjunto, é um sonho compartilhado com todos vocês. Então, muito obrigada mais uma vez. Um beijo, gente. Fiquem bem. Realmente, a gente vem tentando fazer essa entrevista há muito tempo. Foi muito difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu conversei aqui com a Fontana, princesa do mundo drag, diva pop internacional, bailarina, cantora, modelo, estilista, intérprete, professora, empresária, CEO e atriz. Dona da Suécia, ela que praticamente colonizou o Reino Unido, trazendo modernidade, beleza e talento para um povo que nem sabe usar tempero. Patrimônio mundial da Unesco, defensora do meio ambiente, chancelada por Greta Thunberg, Michelle Visage e RuPaul, cidadã do mundo, calcinha viajante de milhões. Ela ganha em euro, em libras, em dólares e em reais. Miss BRICS
Embaixadora do Norte Global no Sul Global. Embaixadora do Sul Global no Norte Global. Ela não pousa, ela só decola. Só transborda amor, talento e glória. É a Fontana de corpo, alma e voz aqui no Tudo Talk. Eu fico por aqui. Foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. Quero ver todo mundo subir na hashtag Team Fontana, agora mais do que nunca, hein? Se já tá tudo gravado, algo tem que convencer a mãe de passar a gravação que a gente quer ver. E a gente quer Fontana, hoje e sempre, aqui e além, nas mentes e nos corações. Beijo, beijo e até a próxima. Se você chegou, agora já tá atrasada. Volte pro início para não perder nada. A gente se encontra no próximo episódio. Aceita o seu amor e recusa o seu ódio. Ouvindo Tudo Talk, a gente fica por aqui. Se já compartilhou, não se esqueça de curtir. É um oferecimento da Domínio Drag, a comunidade glamurosa do BR. É tudo, falar de tudo pra quem é tudo pra gente. O Tudo Talk faz uma entrevista diferente. Ouve no foninho se sua mãe for crente. Na rota do trabalho ou até de trás pra frente. É ouvindo Tudo Talk, a gente fica por aqui. Se já compartilhou, não se esqueça de curtir. É um oferecimento da Domínio Drag, a comunidade glamurosa do BR. Não estou inscrita, só pra ficar antenada. Sei que as inscritas também são as mais amadas. Também tô seguindo em todas as redes sociais, junto com a Domínio para não ficar pra trás. É o fim do Tudo Talk, a gente fica por aqui. Se já compartilhou, não se esqueça de curtir. É o oferecimento da Domínio Drag, a comunidade glamurosa do BR. No fim do Tudo Talk, a gente fica por aqui. Se já compartilhou, não se esqueça de curtir. É um oferecimento da Domínio Drag, a comunidade glamurosa do BR.